já! Muito bem, pessoal, tudo em ordem com vocês, tudo tranquilo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, ao nosso aulão, a nossa revisão turbinada de língua portuguesa, né? E é um prazer imenso estar aqui com você, tá discutindo. Vamos ficar aqui alguns minutos ou quem sabe mais de uma hora, né? Vai depender da emoção, vai depender do calor da nossa conversa. Espero que mais de uma hora, seria muito bacana. Então vamos lá, né? Vamos tocar o nosso barquinho, vamos começar aqui. Professor, o que você propõe logo de começo? Logo de começo? Pra ficar legal logo, dá logo o like aí, né? Curte logo. Ah, professor, mas o senhor não falou nada ainda, já vou curtir, né? Sem você ter falado nada, sem ter, assim, pá, de graça, sem nenhum agrado, né? Mas vamos lá, gente. Se não for legal, você diz, não, eu vou tirar, não, eu vou dar aqui o dislike, né? Tira lá, não, mas você vai curtir, então dá uma curtida logo aí, tá bom? Assim que acabar a aula, tenta, tá? Divulgar aos seus amigos mais próximos, amigas, namorado, esposa, amor, perdeu, tá aqui, ó, envia o link pro amor, tá bom? Pro amigo, pro crush, não tem nenhum problema, vai ser muito legal a gente compartilhar essas informações. Gente, serão várias questões, cada questão com itens, né? Então é legal a gente discutir cada item, eu gosto de detalhar as coisas, vocês me conhecem já. Então, vamos começar essa revisão? Vamos sim, né? Comecei, ó, a primeira questão ela toca num ponto menor dos editais normalmente, né? Mas é um ponto importante, é legal a gente refletir sobre uma série de coisas a respeito desses certames como um todo, né? Claro que isso aqui também, tudo que a gente discute, também tem uma repercussão lá no nosso texto, lá na nossa redação. Então, vamos começar, porque, professor, a gente tá aqui para começar a aula mesmo, então vamos com o barco, vamos lá, questão 1, olha aí, primeira questãozinha da nossa revisão turbinada de língua portuguesa, olha só, seguinte, vamos lá ver, é uma questão que você já bateu o olho, professor, tô vendo aí que é negócio de hífen, né, pois é aquele maldito hífen, né, chato, sim, é chato, é fato, né, o hífen não é aquele namorado que você deseja ter na vida nem a pau. Vamos seguir então, olha só. Na linha 2, aí não precisa ir à linha 2, a questão é muito técnica, não há por que a gente voltar a ler, tá, relaxa, tá? Foi grafado corretamente o vocábulo bem-vindo, né, com hífen. Das alternativas a seguir, assinale a que não siga o exemplo de correção ortográfica de bem-vindo, né? Ou seja, ele não quer o mesmo modelo, não, ele só quer assim... ele quer se o hífen está devido ou indevido, não é nem o mesmo modelo, porque existem questões um pouco mais capciosas. Por exemplo, existem usos de hífen em que a primeira estrutura é um prefixo, né? E o segundo vocábulo, a segunda estrutura, é a palavra base. Só que aqui não é nem isso que ele quer o seguinte, eu só quero que você verifique se o hífen está ou não correto. E aí, assim... É claro que nós temos muitas regras para o uso do hífen. Fato, a gente tem regra pra caramba, mas a gente tem que lembrar sempre, eu sempre digo isso, né? Eu digo lá no curso Português em 15 Semanas, sempre o seguinte, nesse assunto. A gente tem que entender para que serve o hífen. O hífen, geralmente, não é uma regra, não é sempre, mas geralmente o objetivo do hífen é criar uma acepção nova, né? Como assim uma acepção nova? É tipo assim, vocês viram aquele filme Ratatouille? Alguém já viu Ratatouille? Né? Quem não viu Ratatouille, eu vou contar essa cena é muito legal do Ratatouille. Um minutinho não, 15 segundos eu conto essa cena do Ratatouille. O ratinho, o cozinheiro, ele chama o irmão dele, né? O Remy, vem cá, eu quero te ensinar uma coisa. E aí ele dá um queijo francês, assim, deve ser delicioso, né? E ele prova o queijo. Ele diz, mas agora prova esse queijo com este negócio. Parecia um amendoim, uma castanha, sei lá, uma coisa. Aí ele mistura os dois. Quando ele mistura os dois no filme, é lindo, eu adoro aquele filme. Ele mastiga assim os dois, ó, o queijo e o amendoim, a castanha, sei lá, o que seja. E quando ele mistura, aparecem várias cores bonitas, sabe? Como dando a entender assim, poxa, criou-se um gosto novo.
é esta a viagem que eu quero que você faça comigo. É isso que é o fundamento do uso do hífen. Eu começo com o item A, mesa redonda. Né? Por que mesa redonda está com hífen? É o ratinho aqui comendo o queijo e o amendoim? Aí eu vou dizer que sim. Sabe por quê? Porque quando eu digo assim, ó, mesa redonda, tipo, eu comprei uma mesa redonda para a minha casa. Ah, beleza, é uma mesa redonda. Eu estou falando literalmente, como se eu estivesse falando. Eu comprei um queijo, ou então assim, eu comi hoje amendoim. Pronto, eu comi queijo, eu comi amendoim, show de bola. Eu tenho uma mesa e essa mesa tem a forma redonda. Acabou a conversa. Agora, quando eu ponho o hífen, é como se eu pegasse os dois produtos e colocasse na boca, vamos mastigar os dois aqui, essa mesa e esse redonda, e a gente tem uma reunião. Isso aqui é uma reunião, você concorda comigo? Entendeu a história aqui? Isso aqui é uma reunião, é um debate. Ou seja, a gente criou uma coisa nova, se liga? Então o hífen geralmente tem esse objetivo, de criar uma coisa nova. Professor, o senhor fala geralmente, o senhor falou já umas 3 vezes isso. Porque não é sempre, né? Não é sempre. E quando não é uma coisa nova de sentido, ele às vezes quer criar uma coisa nova no que diz respeito a uma estrutura. Ele quer fixar uma estrutura. Dizer, olha, isso aqui sempre vai ser desse jeitinho, porque é uma determinação gramatical. Eles querem tornar a coisa mais imóvel, a estrutura imóvel. Eles não querem permitir alteração semântica ou sintática da estrutura. Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar a mesa redonda, vamos pegar agora, sabe qual a outra? Vai ficar bem dentro da mesma linha. Palavra-chave. Porque, eu tenho palavra, eu tenho chave. 2 coisas completamente diferentes. Vamos mastigar as duas. Olha, não é nem uma chave, e tudo bem, tem uma palavra ali, obviamente, mas a chave, ela serve para abrir portas. Então, a ideia metafórica aqui é criar... O que é uma palavra-chave? É uma palavra que, quando eu leio, eu associo a uma série de coisas, não é? Não, quando eu leio essa palavra aqui, eu acesso o pensamento do autor fulano de tal. Ou então você escreveu um artigo acadêmico e lá nesse artigo acadêmico nós temos ali certas palavras que são consideradas palavras-chave. Não, então, pera ainda. Essas palavras aqui são imprescindíveis, são fundamentais. São palavras que concatenam o seu pensamento. Por essa razão, como são palavras importantes, palavras de acesso, a gente vai usar o hífen também. Beleza? Show de bola? A mesa redonda ganhou, né, em termos de expressão com a minha imagem lá do Ratatouille. Muito bem. Agora, vamos lá ver. Hora extra. Eu vou criticar a hora extra. Gente, seja bem honesto. Quando a gente diz assim, eu vou fazer a hora extra. O que é a hora extra? É uma hora a mais, literalmente, sim ou não? Sim ou não? Vai, pensa aí. Professor, eu vou precisar sair um pouco mais cedo da sua aula porque eu tenho um trabalho e eu vou fazer uma hora extra, então eu tenho que... Hora extra é hora a mais, você concorda comigo? Nada além, é literal. Então, como é literal, não há necessidade deste hífen. É hora extra. É que nem dizer assim, eu comprei uma mesa redonda. Entende? Eu tomei um copo de leite antes de começar a sua aula, professor. Sim, enfim, agora existe uma flor chamada copo de leite. Existe ou não existe? Que aí não é nem copo nem é leite, é uma flor que parece, lembra um copo de leite. E logo, a flor copo de leite, você vai utilizar o hífen. Olha que curioso. Deu para perceber? Muito bem, então a história da mesa redonda, a história da palavra-chave, não bateu com uma hora extra porque ficou literal demais. A gente já cravou. Olha como é legal a gente entender por esse lado, gente. Entende? É aqui. A gente tem que tentar entender a regra, certo? Vamos lá, vamos seguir, vamos tocar o nosso barco, vamos junto. Vamos só olhar o horário aqui pra gente não se perder muito. Agora, esses 2 casos aqui são 2 casos bem específicos, né? O bem-sucedido e o mal-humorado, eles caem numa regra fixa. Aí, assim, concurseiro tem que, de vez em quando, eu tenho que entender exatamente tudo, todas as regras. Às vezes as regras, elas não são tão lógicas, elas são determinações. E aí, quando a coisa é uma determinação, a gente tem que seguir a linha da determinação. Então, vamos lá. A história do bem-sucedido é o seguinte, vem pra cá. Eu chamo a regra do em. É assim, Olha só, a quem, além,
recém. A quem é além recém. Quais são os outros? Alguém lembra? A quem além recém. Sem bem. Olha só. Toda vez que você tiver a quem além recém, sem bem, você vai utilizar o hífen para compor o seu vocábulo. Então vamos lá. Como a gente vai escrever que vai perder muito tempo, vamos resolver a nossa vida aqui com exemplos mais práticos, tá? Então assim, a queimar. Vamos colocar aqui, ó. A queimar. A queimar quer dizer muito depois do mar, não é? Além vida. Além vida. Além vida depois da vida. Olha aí, além vida, não é? Recém-casado, ó. Recém-casado. Recém-casado. Olha aí, ó. Usa o hífen. Sem vergonha. Olha, sem vergonha, ó. E olha que interessante. Eu gosto sempre do sem vergonha. Assim, professor, eu estou dizendo que gosta do sem vergonha. É porque o exemplo do sem vergonha, ele é bem o exemplo do Ratatouille. Porque uma pessoa que a gente chama de sem vergonha, não é uma pessoa que não tenha vergonha, não é? Porque se eu dissesse assim, olha, o fulano de tal deu uma entrevista para o jornal sem vergonha nenhuma de errar. E ele é tão tímido, ele é tão envergonhado, mas naquela entrevista ele estava tão assim à vontade, falou sem vergonha nenhuma de cometer nenhum erro. Olha só, esse sem vergonha não é com hífen, não, é claro, porque eu estou dizendo dois sentidos literais. Agora, quando eu junto os dois e ponho na boca, que nem o ratinho do Ratatouille, eita, sem vergonha não, a gente sabe muito bem, sem vergonha é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, que faz coisas que não devem ser feitas, etc, etc. E dependendo do contexto, sem vergonha pode ser uma coisa maravilhosa. Estou errado ou estou certo? Eu estou certo, né? Então, dependendo do contexto, alguém sem vergonha pode ser um doce de coco. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, senão a gente não termina a aula. E o bem aqui, ó. E o bem-vindo, né? O bem-vindo, o bem-aventurado, etc. Tá bom? Então, assim, a quem além recém, sem bem. Essa galerinha, a quem além recém, é uma galera que sempre é hifenizada, tá bom? E aí a gente volta aqui e diz, ó, beleza, o bem-aventurado, bem-sucedido, que tem a ver com o bem-vindo, show de bola. E o mal, eu vou puxar aqui o esquema do mal, vou mudar aqui a cor, vamos colocar uma cor diferente, ó. O esquema, eu chamo de esquema do mal, né? Esquema do mal, assim, ó. Toda vida que for mal com L, né? Obviamente, né? Vogal, V de vogal. H e L, você sempre usa o hífen. Por exemplo, professor, ó, por exemplo, mal agradecido. Você é um mal agradecido. Você é um mal agradecido. Você é um mal educado. Ó, tá vendo? Então, o mal agradecido, o mal educado, funcionam, portanto, cadê? Como, cadê aqui? Voltando. Deu um probleminha aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, o mal humorado ou o mal limpo, ou o mal limpo. Show de bola? Tranquilo? Beleza, só ver se tá tudo bem aqui. Acho que vi um probleminha aqui no sistema. Vamos ver se tá tudo bem. Só um instantinho. Só um instantinho aqui, ver se tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem aqui no computador. Só um instantinho, gente. Às vezes tá aqui. Ok. Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem. Pronto. Pensei que tivesse dado algum problema no sistema. Então vamos voltar aos nossos exemplos aqui. O mal, vogal HL, sempre fenizados. Show de bola, tudo tranquilo. Vamos beber água? Vamos beber água. Então, olha só. Como a gente disse, o mal agradecido, o mal humorado, o mal limpo, utilizando sempre o hífen. Portanto, a questão 1 foi, já era, a gente passou pela primeira parte. Vamos à parte 2? Vamos à questão 2 agora, né? Questão 2 diz o seguinte, olha só. Questãozinha da banca VUNESP, preenchimentos, e vamos lembrar alguns assuntos agora completamente diferentes. A gente saiu do hífen, esse tema chato, né? Mas agora a gente vai entrar numa outra história. Vamos cá? Vamos aqui? Olha só, ponto importante
para a gente discutir na questão 2. Mas antes, só uma coisinha, não esquecer que eu quero que você curta o vídeo. Se você não curte, professor, já dá para dar uma curtida. Dê uma curtida lá, tá bom? O que mais você faz? Você tem que compartilha com a galera aí, tá bom? Todo mundo, grupos de WhatsApp, amigos, namorados, crushes, etc. Fique à vontade. Vamos continuar então? Vamos à nossa questão 2. Questão 2 é o seguinte, vamos lá. Ele diz, tá aqui o preenchimento, as personagens, né, ó. Olha, e aí, potes de manteiga de amendoim. Vamos ver aqui as opções. Olha só, as opções são, olha só, para o primeiro preenchimento, estes, colocou esses e colocou aqueles. Bom, aí a gente, nesse momento a gente para tudo, que isso aqui é importante a gente entender, essa história do este, olha aí, este, a história do esse, estou usando o esse, claro que as variações entram, tá, gente? Esta, tá? Essa, esses e essas. E aqui, aquele. É o seguinte, vou mudar a cor, que eu quero que fique bem evidente. Aqui a gente fala da primeira pessoa. Então, assim, o este, né? Porque existe muito aquela história, o este é quem está perto. Tudo bem, mas vamos entender por uma ótica a mais agora. A gente já sabe que o este tem uma relação com a proximidade, né, do falante, mas também tem a ver com a ideia de que a primeira pessoa é a pessoa que fala, né? Então eu sou a primeira pessoa aqui, ó, eu estou falando, você é a segunda pessoa, você que está do outro lado. Então assim, se as coisas dizem respeito ao meu discurso, a mim, e naturalmente se estiverem próximas a mim, fica melhor ainda se eu disser este celular, né? Este celular é meu, esta camisa é minha, porque se diz respeito à minha primeira pessoa, e sou eu que estou comandando o discurso, eu estou me referindo a mim. É muito importante, porque eu estou me referindo à minha pessoa, ao meu redor, por isso que eu vou usar este. O esse seria já a segunda pessoa. E quando eu falo segunda pessoa, eu falo a segunda pessoa do discurso. Então eu olho para você, né, e digo assim, né, eu olho você e digo, essa camisa que você tem é tão bonita, eu vou comprar uma camisa igual a esta, olha só, essa camisa. E nós podemos estar bem próximos, entende? Então assim, a história da proximidade, porque eu tenho medo de você assim, professor, porque tem que estar um pouco longe e o aquele bem longe. Não é bem assim. Eu posso até estar perto de você. Então a gente está aqui pertinho, olha, 2, 3 palmos de diferença. E eu chego e digo, estes óculos novos, não, se eu estou falando contigo, tem que ser esses óculos novos, porque estes são os meus, entendeu? Gente, estes óculos aqui que eu comprei são novos, vocês gostaram deles? Aí eu olho para você e digo, não, mas esses seus óculos aí, esses seus óculos também são muito bonitos. Olha só, deu para perceber? Então, estes meus, esses teus, ó, que é a segunda pessoa. Deu para notar? Então, a questão não é a proximidade física necessária, não há essa coisa ligada a se está perto é esse, se está longe. Não é bem assim que a banda toca, tá bom? E por fim, o aquele é a terceira pessoa do discurso. Esse aquele, como é uma terceira pessoa, é a pessoa de quem nós falamos. Então vamos lá, ó. O este diz respeito ao eu, que é o que fala, tá? O esse diz respeito à segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo. E o aquele, a pessoa de quem a gente fala. Então, por exemplo, eu estou falando contigo, imaginemos, tá? Estamos falando do João, tá? Então, assim, você é a Ana e eu sou Eli e estamos falando do João. Aí, então, eu digo assim, Ana, você viu aquela camisa do João? Camisa bonita. E o João pode até estar na outra mesa, bem pertinho da gente, entendeu? Só que ele não é o nosso discurso, ele não é a nossa fala. Você se liga? Professor, por que o senhor acha que é importante o senhor revisar isso? Porque primeiro eu quero quebrar o mito do perto. Tá, essa história do tá perto é este, tá um pouquinho longe é esse, tá bem longe tem que ser aquele. Não, isso para situações como estas aqui, ó. A gente está falando de tirinhas, de charges. Nesses casos aqui, galera, você tem que lembrar o detalhe
de que você tem situações do dia a dia. E às vezes a personagem pode estar bem próxima a outra e você dizer assim, olha, eu acho que não é esse não, porque eu ouvi falar que o esse é quando está um pouco longe. E aí você perderia a questão, você entende a história? Então vamos junto, ó. Ele está falando, neste momento, parece-me que está falando com esta senhora aqui, na verdade? Então olha só, ele diz, olha esses ou estes, olha, se os potes de manteiga, de manteiga de amendoim dizem respeito a ele, é claro que nós vamos usar qual, gente? Eu vou usar o quê? Estes, né? Vamos por enquanto ficar aqui, ó, estes e estes. Sim, não é porque estão próximos necessariamente. Estão próximos, ótimo, já ajuda muito. Mas porque ele está, os potes de amendoim estão se referindo a ele. Ok? Muito bem. Olha estes potes de amendoim. E aí já temos a primeira opção. Aí ele coloca como segunda opção, deve ou devem. Aí a gente já dá tchau a isso aqui, né? Porque depois aparece o verbo haver. E aí, galera? E aí a gente para tudo. Vamos dar uma apagada aqui, vamos dar uma apagada, vamos mudar. É uma revisão turbinada ou não é? Então a gente falou de uso de pronome demonstrativo e agora a gente vai falar de, olha só, a gente vai falar agora, vamos para cá, vamos falar agora de verbo. Então vamos junto aqui, ó, vamos pegar a caneta, vou pegar uma caneta diferente aqui, ó, pegar uma azul aqui mais fechadinha, pronto, olha só. Olha como é o esquema, o seguinte, ó, bem fácil, pode, deve, tem que, continua a, mais, haver, greves. Olha só, eu gosto muito desse exemplo, só anotar aqui esse haver, que às vezes a gente escreve fica tão feio. Pronto. A pergunta é a seguinte, professor, pode haver greves? Isso dói. Dói ou não dói, gente? Você escuta um negócio desse, não, isso não tá legal. Pode haver greves. Deve haver greves. Tem que haver greves. Continua a haver greves. Aí fica assim, né? Mas, gente, é o seguinte. Como vocês estão vendo, nós temos uma estrutura dupla, não é verdade? Nós temos aqui o verbo 1 e o verbo 2. E toda vez que o verbo haver, olha aí, o verbo haver, no sentido de existir, toda vez que esse cidadão, não é, tiver o sentido de existir, ele é um verbo chamado de quê? De impessoal. Então eu vou colocar aqui o haver, né, nos pensamentos dele, o existir. E é o caso aqui, não é não? É o caso, né? E aí o que acontece? Este verbo nunca tem sujeito, não existe sujeito, tá? E aí o resultado disso, o resultado é que a gente cria a dica que eu chamo a dica do 3 sempre, 1 nunca. Você ouviram falar essa dica já? Professor, vamos ver essa dica aqui? Vamos lá, vamos ver essa dica. Olha como essa dica é boa. É a dica do 3 sempre, 1 nunca. Nunca ouvi falar, vai ouvir falar agora. É o seguinte, ó, toda vida que você tiver o haver no sentido de existir, isso aqui é o haver no sentido de existir, tá? 3 sempre e 1 nunca. Nunca ouvi falar. Então vamos lá. Agora é a hora. 3 sempre. Primeiro sempre. Esse verbo ele é sempre VTD. Segundo sempre. Ele tem sempre objeto direto? Claro. Terceiro sempre. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Olha aí, beleza. Fácil. E o nunca, professor? Nunca existe sujeito. Só lembrando, tá? Na matemática, esse é virado com o lado contrário é chamado de quê? Ele é chamado de... Esse símbolo significa não existe. Então, olha só. Guarda essa dica aqui com carinho. Vamos guardar essa dica aqui com carinho. Olha aí. Olha que dica boa. Verbo haver no sentido de existir é o verbo do 3 sempre e o nunca. Ele é sempre VTD, ele tem sempre objeto direto, ele fica sempre na terceira pessoa de singular e ele nunca vai ter sujeito. E isso, independentemente, é muito legal isso, que eu vou dizer agora, independentemente de ele ser verbo principal ou ser verbo auxiliar. Aliás, neste caso aqui, independente não, dependente da
condição de ele ser verbo principal. Se ele for verbo principal na estrutura, o auxiliar dele vai seguir as mesmas orientações, as mesmíssimas. Então, olha só, tá vendo aqui o verbo principal? Quem é aqui? É verbo auxiliar, é verbo auxiliar, é verbo auxiliar. Então, ele vai dizer o seguinte, verbo auxiliar, meu filho, seguinte, conversa é a seguinte, eu sou o verbo do 3 sempre e 1 nunca. Eu sou sempre VTD, tá aqui eu. Eu tenho sempre um objeto direto, que no caso são as greves. Olha aí, ó. Eu fico sempre na terceira pessoa do singular, mas neste momento eu sou o verbo principal. Entende? Então, como eu sou o verbo principal, eu vou delegar essa função a você. Então, ele é bem grosso, entendeu? Então, ele é bem grosseirão. Ele diz, eu sou isso aqui, eu sou o verbo do 3 sempre e 1 nunca. Eu sou sempre VTD, eu tenho sempre o objeto direto, está sempre do meu lado. Entendeu? Eu nunca tenho um sujeito, né? Eu sempre fico na terceira pessoa do singular. E como eu estou como verbo principal nessa história toda aqui, é você que vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Morreu a conversa. Não há mais como duvidar disso. Deu para perceber? Então, assim, o verbo haver, no sentido de existir, ele cumpre este ritual. Então, quando a gente chega aqui, ó, olha só estes, né? Aqui, ó, colocar aqui, estes, né? Ó, se referem ao falante, estes, né? Ok, estes. Pode estar próximo a ele, isso ajuda muito, mas não é o mais importante, né? Não é estar perto necessariamente. Estes podes de amendoim, né? E aí a opção dada qual é? Qual é a opção dada? Deve, no caso aqui, vamos lá ver aqui, ó. Deve haver, e não devem haver, né, gente? Deve, já morreu aqui a história, morreu, deve, né? Terceira pessoa do singular. E vamos fazer a análise sintática completa? 3 tamanhos de 5 marcas com diferentes consistências. Isso tudo aqui, esse trambolho todo aqui, deve haver 3 marcas com tamanhos e consistências diferentes. Tudo isso tudo aqui é o objeto direto. Concorda comigo? Sim. E o objeto direto com direito à locução adjetiva. Ou seja, temos aqui o verbo haver no sentido de existir, temos o objeto direto, o verbo está na terceira pessoa do singular, auxiliar dele, obrigatoriamente, né? E se você se perguntarem quem é o sujeito, você diz, não existe sujeito aqui, 0% de chance. Show! Beleza, já morreu aqui, vamos ver a opção agora. E aí, já podemos cravar aqui o item verdadeiro? Vamos colocar o deve entra, esse deve também entra. Agora vamos matar, né? Eu acho que você já bateu o olho aqui, professor, agora já era. Agora ficou fácil, volta comigo aqui, volta comigo. Aqui no finalzinho a gente vai, agora que a gente resolveu a história, né? Diz, ó, vou comprar ingredientes, vou comprar marcas, vou comparar preços e tamanhos. Acho que vou olhar nas outras lojas para ver o que elas tem. Claro que esse tem aqui, né, gente? Aí a gente nem entra muito no mérito. Não vai, isso aqui não seria uma revisão, não é? Elas têm, tá aqui, ó, item verdadeiro, item C de casa, bem tranquilo, bem de boa. Deu para ver? Uma observação. Eu cometi um pequeno ato falho quando eu estava falando da história do 3 sempre e 1 nunca, né? Eu falei assim, independentemente, vocês notaram isso, né? Independentemente de ser auxiliar o principal. Não, aí eu disse, na mesma hora eu disse assim, não, ele é dependente de ser verbo principal na história. Porque se o verbo haver for auxiliar, aí a história acabou tudo, né? O verbo haver, lembre-se, quando ele é verbo auxiliar, isso aqui tudo vai para o espaço. Não é? Porque quando o verbo haver se coloca como auxiliar, ele tem valor semântico de ter, não é? E aí muda toda a história, tá bom? Então, assim, só para deixar bem claro que essa conversa toda depende ou de o verbo haver ser o verbo principal ou de ser o único verbo presente na estrutura. Verbo haver auxiliar não tem poder de fogo para dizer isso aqui não, tá? Ele é um verbo completamente limitado. Perfeito! Dá um exemplo, professor. O senhor falou e fiquei com vontade. Dá um exemplo. Vamos dar um exemplo então aqui, ó. Aqui você printa, né? Aqui você printa, fica tudo bonitinho. Vamos dar uma tirada nisso aqui. Tchan. Ó, seguinte. Bem fácil, ó. Quando eu digo assim, ó. Vou deixar isso aqui, tá? Vou apagar só um pouquinho. Quando eu digo assim,
vem comigo, não sai não, fica aqui. Vamos junto, vamos pegar uma canetinha. Se eu dissesse assim, por exemplo, né, ó, eles haverão comprado tudo. Uma oração interrogativa. Eles haverão comprado tudo? Ou, traduzindo, eles terão comprado tudo? Aí o verbo é verbo auxiliar, né, gente? Ou seja, o significado dele agora é de ter. Portanto, ele tem aqui o seu verbo principal, tá aqui, ó, olha o principal. Olha como é a história, né? Como é diferente, né? Então a gente tem um verbo, uma estrutura completamente diferente desta daqui, anteriormente citada. Então, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui, ó, essa conexão não existe, tá? Essa conexão aqui, se a gente for tentar realizar essa conexão, a gente vai colocar o seguinte: não existe essa conexão de maneira nenhuma. Tá fora. Nada a ver. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui, ou ele é o verbo principal, ou ele é o único verbo da estrutura. Aquele auxiliar perdeu a patente, portanto, coisas completamente diferentes. Show de bola? Vamos lá, revisão é assim, vamos junto. Terceira questão discute o quê? Vamos olhar o nosso tempo, aqui. Nosso tempo, cadê o nosso tempo? Cronômetrozinho. Vamos pegar o nosso cronômetro. Tá bom, tá show de bola. Terceira questão, uma questão interessante. Uma questão que vai falar sobre tempos verbais. Vamos lá, vamos aqui. Aguinha primeiro, né? Vamos nessa, então. Questão 3 diz o seguinte, vamos lá. Fundação Carlos Chagas, básica. E ele diz: aquela que existia apenas graças à voz humana. E diz lá embaixo: o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima encontra-se onde? Então a gente tem aqui, ó, o existia, né? Ó, questão bem tranquila. Fala de tempo verbal, fala de modo verbal. E aí a primeira providência nossa é a seguinte. Vamos lá ver. Revisando aqui os modos no português. Quais são os modos no português? Vamos lembrar? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, lembrando que a gente tem um imperativo afirmativo e o imperativo negativo, né? Show de bola. Beleza. Aí, lembrando que dentro dos modos verbais nós vamos ter que considerar também a questão dos tempos, né? Há também os tempos verbais. E aí a gente tem os passados, que são mirabolantes, né? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito, né? Enfim. Então vamos ver como é que a banda toca. Eu sempre digo o seguinte: concurseiro tem que ter, isso aqui é básico. Vamos construir essa tabela junto? Vamos construir juntos a tabela? 2 tabelas, a partir de hoje, você diz assim: é uma lei nossa, professor, eu não posso dormir hoje sem ter essas tabelas em minha cabeça e sem entendê-las, né? Você tem que, além de você memorizá-las, você vai ter que entender essas tabelas. Isso aqui é básico. Tipo assim, se você é um concurseiro, se você está agora aqui, você está diante desta aula, nós estamos aqui praticamente cara a cara, né? Eletronicamente, mas estamos cara a cara, e você não conhece essas tabelas, não sabe usar essas tabelas, aí você tem que pensar assim: poxa, qual é a minha proposta, né? O que é que eu quero da minha vida? Entendeu? Tipo assim, eu quero passar nesse concurso? Quero. E essa tabela, que eu não sei aí, é básico. Tem que saber. Então eu vou começar a construir aqui, e você tem que me ajudar. Se você não conseguir construir a tabela comigo, você, putz grila, esse basicão eu tô vacilando. Pois é, porque isso aqui é chave para muita coisa. Vou mostrar a você. Olha só. Primeiro a tabela do modo indicativo, tá? Ó. Essa tabela aqui, ela tem 6. Olha, a letra fica feia, gente. Não há o que discutir, não. Aqui não há, infelizmente vai ficar feia. Ó. São 6. Você tem que lembrar 6 aqui, tá? Ó. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou tirar essa daqui, tá bom? Nunca fica exato, nunca fica. Mas é a vida. Pronto. Vamos lá. Tchan, tchan. Você tem que estar construindo comigo.
Professor, já não sabia que eram 6. Aí a gente tem que começar a colocar a mão na consciência, né? Professor, e aí agora eu tô ferrado? Não, nós estamos aqui para isso, vamos lá. Ó, vou abreviar pra caramba aqui, tá? Aqui é o presente. Aí aqui vai ser o pretérito perfeito. Aqui vai ser o pretérito imperfeito. Aqui vai ser o pretérito mais que perfeito. Aqui vai ter o futuro do pretérito, tá? Eu vou colocar PR, tá? Futuro do pretérito. Aqui pré. E aqui futuro do presente. Espera aí, eu vou colocar primeiro o futuro do presente. Eu quero que fique primeiro a ideia do futuro do presente. Depois o futuro do pretérito. Vamos lá. O futuro do presente, tá aqui. Pronto. E o futuro do pretérito. Beleza. Beleza. Pronto. Ponto 1. 6 tabletes do chocolate. Não é? Um presente, 3 pretéritos, 2 futuros. Fechou? Agora vamos pegar aqui um marca-texto, que eu quero fazer com a letra bem grande. Agora, a dinâmica é a seguinte. Vamos colocar as desinências. Isso aqui é fundamental. Fundamental. O presente não tem desinência. 0. Infelizmente não tem. Desinência que indicativa de modo, tá bom? O pretérito perfeito também não tem desinência. Ou professor. O restante tem. Né? Ó, o pretérito imperfeito, ele tem ia ou tem vá. Pronto. Você tem que saber isso aqui. O pretérito mais que perfeito é ra, sem acento, aquele ará átono, dormir, a falar, a comer. O futuro do presente, né? Ele tem re, ó, e ra. Esse ra com acento, podendo receber o tio, tá bom? Então, eu dormirei, tu dormirás, é o futuro do presente. E o futuro do pretérito é o ria. Pronto. Acabou a conversa. Isso aqui você tem que saber. Não sabia, professor, e aí, choro? Não. Você vai memorizar agora. E vai permanecer comigo. Vamos lá? Vamos fazer agora a segunda pra gente fechar. Fazer junto. É legal fazer junto isso daqui. Certo? Eu sei que demora um pouco, mas é bacana. Agora vamos falar do modo subjuntivo, que é bem pequenininho, ó. Agora o modo subjuntivo, ó. Subjuntivo. Tá bom? O indicativo foi... Quantos tabletes no modo subjuntivo? 3 tabletes. Pronto. E aí, agora vamos ver a utilidade disso aqui, né? Professor, tudo bem, mas e eu uso isso pra quê? Né? Opa, peraí que eu fiz uma coisa errada. Não era bem isso. Isso me ajuda em quê? Bom, a gente vai ver a utilidade. O mais legal disso aqui é a gente ver a utilidade. Então vamos lá ver, ó. 3 tabletes. 3 tabletes aqui. 1, 2, 3. Tá aqui. Tchan. Verde, vamos pegar o verde aqui. Um presente. Um pretérito chamado pretérito imperfeito. E um futuro. Beleza? Ótimo. Facilita muito. Agora vamos pegar aqui essa nossa canetinha. Vai ter que ser com a canetinha aqui. Seguinte. Vamos junto? Vamos construir? Quem está construindo comigo, vamos lá ver aqui como é que é. É o E, né? Eu sempre gosto de usar o tomara que, né? Vamos escrever o tomara que? O tomara que, vamos lá. Tomara, né? Ó. Tomara que. Ficou muito apertado. Escrever menor aqui, vamos lá. Menorzinho. Tomara que. Vamos lá ver. Tomara que caia. Tomara que compre. Ó. Pronto. E a gente vai grifar essas duas coisinhas aqui, ó. O A, que tá meio feioso, e o E, que também tá meio feioso. O restante, vamos junto. Se, SSE, bem fácil. Aqui é quando, um quando que eu vou colocar bem pequenininho, ó. Quando, bem apertado aqui, bem apertado, mas deu. AR, ER, IR, às vezes não sai. E os acréscimos, bem apertadinho comigo aqui, vem comigo, e os acréscimos, eu vou colocar numa cor diferente, eu vou colocar na... Não, vou colocar na cor verde aqui, vai, colocar na cor verde. E os acréscimos, vazio, esvazio,
mos, e aqui bem apertadinho aí, pronto. Morreu. Vou afastar um pouquinho aqui. Pronto, eu vou afastar. Você acompanha comigo. Deu para ver, ó? Então, essa tabela, qual é a importância dessa tabela? Você tem que entendê-la porque a gente já vai resolver a questão com ela aqui, ó. Olha só, ele pede o mesmo tempo e o mesmo modo. Aqui a gente tem tempo e modo verbal. O modo indicativo com 6 tempos e o modo subjuntivo com 3 tempos. O modo subjuntivo é atemporal, ele não tem tempo. Né? Não existe pretérito, não existe futuro do imperativo, etc. Não existe. Então aqui eu tenho, quando eu bato o olho aqui, ó, quando eu bato o olho aqui, vou sair um pouquinho, vem cá, ó, eu bato o olho aqui nesta estrutura, eu já olho o ia, olha o ia aqui, ó. Aquela que existia, ia, é indicativo de pretérito, vamos lá, pretérito imperfeito do indicativo. Então eu vou procurar uma estrutura, eu vou procurar um verbo que traga ou ia ou vá. Entende? Então, por exemplo, dormia, comia, ou as suas flexões, né? Comiam, dormiam, falava, cobrava, reclamava. Isso tudo é pretérito imperfeito. Então eu subo aqui, ó, subi aqui, vamos procurar esse ia ou esse vá. Antes que aparecesse, tô vendo aqui um SE que já não tá. SSE, eu já bato o olho. Professor, o senhor colocou SSE como pretérito imperfeito do subjuntivo. Exatamente, ó. Olha a utilidade dessa tabela. Você já sabe, isso aqui é pretérito imperfeito. Memoriza para sempre, entendeu? A oralidade contribuiu. Olha, se fosse no pretérito imperfeito, era contribuía, sim ou não? A humanidade contribuía, pretérito imperfeito. Ela aparecia, ó, pretérito imperfeito é que aparecesse, contribuiu é pretérito perfeito. Sabe por quê? Ó? Contribuiu é pretérito perfeito? Não tem. Contribuiu. Aconteceu já. E ela contribuiu com R$10, passado totalmente iniciado, totalmente finalizado, pretérito perfeito. Entendeu? Contribuiu, não tem desinência, não vou nem marcar nada. Ausência de desinência aqui, tá vendo? Ó. C, aliás, tiravam homens e mulheres das prisões, tiravam, como é que é mesmo? Ia e vá. Eu tirava, tu tiravas, ele tirava, nós tirávamos, vós tiráveis, eles tiravam. Apareceu a Margarida, item C. Olha aí. Item C, já matamos a questão. Vamos ao item C. O item D, aliás. Já foi aqui, ó. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito igual a existia. Ou um usou ia, que usou vá. Fácil. Vamos ao item C. Além disso, nos ensina. Ó, ensina é presente. Que se fosse pretérito imperfeito, era ensinava. Né? E se fosse pretérito imperfeito, seria ensinava. Ele nos ensinava, né? Eu ensinava, tu ensinavas, ele ensinava e assim por diante. E por fim, cadê aqui? Nem nunca teriam, olha, é o ria, né, gente? É o ria. Aí eu tô vendo um ia aqui, igual o ia aqui. Peraí, daqui você tá vendo ria. Olha a diferença, ó. Eu teria, tu terias, ele teria. Futuro do pretérito. Gente, fundamental entender essa tabela. E digo mais, só olhar o nosso tempo aqui, e digo mais, ó. É importante a gente olhar o tempo também por outra... Olhar o tempo também. Tá tudo bem. É importante a gente... Essas coisas acontecem. A gente pensa que tá tudo travado e olha aqui, meu Deus, tá tudo em ordem. Vamos lá. Mas o importante, como eu estava dizendo, é você perceber a utilidade dessa tabela. Aí você diz, mas professor, vou memorizar essa tabela só para resolver essa questão aí? E se fosse uma outra questão, resolveria? Galera, aí agora vem um plus, né? Agora vem um plus aqui pra gente parar e entrar na quarta questão. Olha só, tudo bem que essa questão tratou de modos e tempos verbais, mas vamos imaginar que fosse uma questão que tratasse de análise mórfica. Sim, ó, porque essas coisinhas aqui, sabe o que elas são? Vamos lembrar aqui o que elas são? Elas são desinências, meu povo. Sim, são desinências. Eu vou puxar aqui uma setinha aqui, ó. Pegar uma caneta aqui, vermelha. Pegar uma vermelhinha aqui. Isso aqui tudo é desinência modo temporal.
Isso aqui também, ó. Esse A do caia, o E do compre, é desinência modo temporal. O SSE do pretérito imperfeito do subjuntivo é desinência modo temporal. Esse Azinho aqui, esse Rzinho aqui, perdão, do ARRR são desinências modo temporais. E essas coisinhas verdes aqui, que tá bem apertado aqui, mós, des e em, isso tudo, sabe o que é? É também desinência, só que agora isso aqui é desinência número pessoal. Então, numa questão de análise mórfica, vamos ver a utilidade. Vamos imaginar que a questão lá colocasse o verbo, vamos colocar aqui, compravas, não é? E perguntasse e pedisse a análise mórfica do verbo comprar. Vamos colocar aqui, compravas, ó. Compravas, tá aqui, ó. Sobe. Só um instantinho. Ok. Caneta. Vamos lá ver. Olha só. Comprava. Vou colocar aqui. Compravas. Olha aí, ó. Vamos fazer a análise mórfica da estrutura? Vamos junto. Olha só. Compra. Aqui eu vou parar bem aqui, ó. Compra. Tá? Por que você vai parar bem? Deixa eu mostrar. Quem é essa coisinha aqui? Quem é esse vá? Quem é o vá? Vamos começar pelo vá aqui. Quem é o vá? É a desinência o quê? É a desinência modo temporal. Esse vá está indicando que nós estamos no pretérito imperfeito do modo indicativo. Olha só. Professor, o senhor parou no compre aqui. É porque quando a gente faz análise mórfica, a gente coloca sempre o verbo no infinitivo e isola a R. Quando eu coloco o verbo comprar no infinitivo e isolo a R, sobra o quê? Compra. Isso aqui é o chamado radical. E aí vem essa estruturinha no meio aqui, ó. Quem é essa estruturinha aqui? Isso aqui é a chamada vogal temática. Não é o foco da aula da gente. Eu estou falando disso que eu quero comentar o vá. Né? A importância de você memorizar a tabela. E aí, a partir do momento que você entende, professor, esse compre aqui é o radical, esse A o senhor disse que é a vogal temática, esse vá aqui é a desinência modo temporal, vamos colocar aqui em cima, professor, porque embaixo o senhor fica escondendo a desinência modo temporal, e esse S aqui indica que eu estou na segunda, ó, eu comprava, tu compravas, esse S é a chamada desinência número pessoal. Ou seja, gente, ao memorizar essa tabela aqui, a gente está ganhando as desinências modo temporais, a gente começa a se dar conta de que existem as desinências número pessoais, a gente começa a isolar, tá aqui radical, vogal temática, tá vendo como é importante a gente ficar atento a essa tabela? Você tem que memorizar essa tabela, tá? Bom, a gente não tem tempo aqui para mostrar os outros usos dessa tabela. Há outros usos, há outras coisas que nós poderíamos falar. Mas não dá tempo, vamos à quarta questão, então. Afinal de contas, estamos na nossa revisão aqui turbinada, então, que ligue as turbinas. Vamos beber água, então precisamos de água para que as turbinas fiquem a todo vapor. E aí, tá gostando? Tá curtindo? Aí dá o like lá, né? Por favor, só um pouquinho. Dá um like. O que mais eu quero que você faça? Eu quero que você compartilhe pra galera. E ó, uma pergunta que muita gente me faz antes de a gente entrar na quarta questão, já estamos nela aqui. Professor, no curso Português em 15 Semanas, como é que o senhor faz? Eu faço assim, só que com mais calma, né? Porque é um curso pensado. Eu sempre digo isso. Como é que eu imaginei esse curso? Qual era a queixa de todos os meus alunos no presencial? Professor, na aula presencial é tudo muito rápido, o senhor comenta tudo correndo, porque só são 10 encontros para ver tudo. Eu queria uma coisa que eu pudesse ver devagarinho. Aí eu tive durante muito tempo, nos cursos nos quais ainda trabalho, no presencial, agora a gente está todo mundo parado por causa da pandemia, obviamente, mas nesses cursos eu trabalhei com o português do zero, né? E aí você me pergunta, este português em 15 semanas é um português do zero? E a resposta é sim e não. Por que ele é sim? Porque ele é mais do que zero. E é não porque ele não é zero. Pronto. Deu para entender a resposta? É isso. Ele não é do zero porque sim.
porque aquele formato eu abandonei. Não era o formato legal, entendeu? Agora, ele é mais do que do zero. Por quê? Porque além de ele ter as aulas começando do zero, a gente tem simulado, né? A gente tem aula de resolução de exercício de diversas bancas, né? Olha só, né? A gente tem tira dúvidas, né? Grupo VIP de WhatsApp. Então, eu acho que isso aqui é muito além do que um Português do Zero. Porque o Português do Zero foi o curso que eu dei. Lá no curso Prime, lá no curso Tiradentes, entendeu? Que era completamente diferente. Eram 20 aulas e aula dada, valeu, tchau, acabou. Aqui não, é um trabalho de assessoria, de presença, entende? Portanto, é muito diferente. Quer dizer, ele é um curso além de um curso de português do zero. Tá? Ele ultrapassa essa margem e eu falo isso com a experiência de ter construído esse curso já no formato presencial. Então, o que a gente faz no Português em 15 Semanas é muito mais do que um português do zero, tá certo? Então, só para deixar claro, muita gente me perguntando isso no privado, eu resolvi, não vou deixar lá para a aula do dia 29, né, hoje, para a gente poder discutir. Beleza? Vamos então à quarta? Vamos à quarta questão. A quarta diz o seguinte, a quarta indaga. Vamos lá ver, ele colocou aqui várias coisinhas, é uma questão muito legal, porque ela toca em diversos pontos, e quando eu vi essa questão, eu disse, essa questão tem tudo a ver com a nossa revisão turbinada, tudo a ver. Olha o item A, ele diz assim, assinar a opção correta, ele vai logo na cara, ele não diz nada, qual é o assunto? Vire-se, não é? Dane-se, olha aí, o item A diz, em novos processos, o substantivo apresenta plural metafônico. Que diabo é isso, professor? Não sei o que. Olha aí, plural metafônico. Gente, isso é uma característica de substantivos. Alguns substantivos, quando vão para o plural, eles sofrem um processo de metafonia. O que seria a metafonia? A vogal tônica, quando o substantivo está no singular, ela é fechada. Quando ela vai para o plural, essa vogal ela fica aberta. Então, quando eu digo assim, ovo, né? Ovo, substantivo ovo, tá aqui. Quando vai para o plural, ovos. Ó, eu não mantenho ovos. Os ovos estão... Não, os ovos. Né? Então, eu digo assim, o corvo é um animal simbólico. Os corvos, não é? O caroço que cresceu era feio. Os caroços, isso aí é metafonia, entendeu? Então quando eu falo o processo e os processos, não há plural metafônico, não há metafonia ocorrendo aqui, portanto a gente já descarta o item A, não, é processos, né? Processos, não há alteração, não há uma vogal fechada e um cadê? Vamos lá colocar aqui, né? Processos, não é isso. Não, a metafonia não se dá dessa forma. E a metafonia ela se dá na sílaba tônica, é bom que se diga, tá? Porque assim, veja, quando eu falo jogo, né, a sílaba tônica é jo, não é? Jogos. Quando eu falo imposto, né, eu falo impostos, né? Quando eu falo processos, não há alteração. Então a metafonia, ainda por cima, ela se dá na sílaba tônica. Então aqui, impossível, não é o caso. Tchau e bênção. B de bola, vamos lá. O B diz, quanto antes de se começar, melhor. O pronome está associado a uma voz, a um verbo na voz reflexiva. Quanto antes se começar, melhor. Essa frase bem banal, né? Que é esse se? Ele está dizendo que esse se é um pronome reflexivo. O que você acha? Vai? Você compra essa ideia? Compra que isso aqui é um pronome reflexivo? Eu acho que você não compra, não. Reflexivo, ó, reflexividade. Gente, reflexividade é um processo que depende do verbo, muito do tipo de verbo, da semântica do verbo. Por exemplo, ó, há verbos que não são dotados de reflexividade, e há outros que sim.
Vou dar um exemplo simples, né? Quando eu digo assim, eu posso pentear o meu filho? Posso, não posso? Eu posso me pentear? Posso me pentear. Eu posso maquiar a minha filha? Posso. Eu posso me maquiar? Posso. Então, esses verbos são verbos dotados de reflexividade. Logo, se eu digo a moça se maquiava, com certeza esse se aí, fique tranquilo, que ele é um pronome reflexivo. Agora, o verbo começar não é um verbo, não é? Dotado de reflexividade. Né? Eu posso começar uma festa. Ok, eu posso me começar? Professor, dá licença que eu vou só me começar um pouquinho ali, e quando eu me começar, depois que eu me começar aí, a gente conversa. Que história é essa? Isso não faz nenhum sentido. Você concorda comigo? Então não existe reflexividade aqui. Não existe. E querem que eu diga a verdade? Logo, porque o nosso tempo é um tempo limitado, né? A gente não pode ficar aqui. Já estamos quase com 1 hora de aula. Que bom! Mas vamos lá. Esse se aqui é o famoso índice de indeterminação do sujeito, né? Quanto antes se começar, melhor. Por quê? Por que esse se é um índice? Porque assim, quem está praticando essa ação de começar, eu não sei. Eu não sei quem está praticando essa ação de começar. Não é? E o verbo começar, nesse contexto aqui, ele está com um verbo intransitivo. E aí uma regrinha diz assim, quando o verbo é intransitivo, mais a partícula se, eu vou dizer que esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Independentemente da flexão do verbo, né? Tipo, quando eu digo assim, vive-se muito bem aqui. Quem é que vive muito bem aqui? Sei lá quem é que vive muito bem aqui. Entendeu? Ou seja, o verbo viver é intransitivo, mais a partícula ser índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o item é falso. Não existe voz reflexiva e nós já explicamos o que seria voz reflexiva. Show? Toca o barco, vamos ao item C. Com novas ferramentas e novos processos, o papel dos funcionários se modifica dentro das empresas. Ele diz que o sujeito aqui é composto. Como é que é? Sujeito composto. Com novas ferramentas e novos processos, o papel dos funcionários se modifica. Pera ainda. Vamos com calma. Ele está dizendo que o sujeito é composto. Gente, para um sujeito ser composto, a gente precisa ter, no mínimo, 2 núcleos. Você concorda comigo, né? No mínimo 2 núcleos. E 2 núcleos praticando a ação verbal, ou sofrendo a ação verbal, ou 2 núcleos sendo caracterizados, como um verbo de ligação. Ok? Tipo, Maria e Fernanda são lindas. A gente tem um sujeito composto. Esse sujeito não está praticando ação nenhuma, nem está sofrendo ação nenhuma. Ele está apenas recebendo uma caracterização, por conta do verbo ser de ligação. Entende? Então, no caso aqui, o verbo está primeiro que o verbo está no singular, se modifica. E quem modifica aqui é o papel do funcionário. O papel dos funcionários, como núcleo, é o papel. É o papel deles. Não são os funcionários. É engraçado isso, né? O texto não está dizendo que são os funcionários que se modificam, mas é o papel deles. Os funcionários continuam do mesmo jeito, sendo o que são. Mas a postura deles muda. O núcleo é papel. Entende? Só temos um núcleo aqui. Um único núcleo. O sujeito é simples, composto não. E se por um acaso o item quisesse que você pensasse, mas ele não está falando aqui de novas ferramentas e novos processos. Olha, existem candidatos que fazem assim, enxergam um i, já dizem, sujeito é composto. Espera ainda. Conjunção não quer dizer necessariamente, a presença desta conjunção não quer dizer necessariamente que o sujeito é composto, gente. Isso aqui é uma adjunta adverbial de, como vocês estão vendo, de causa, tá? Veja, o papel dos funcionários se modifica dentro das empresas por causa das novas ferramentas e novos processos. Entendeu? Não dá para chamar isso de instrumento, porque essas ferramentas aqui, não necessariamente elas são ferramentas físicas, tá? No contexto lá, essas ferramentas eram ferramentas tipo ferramentas que nós utilizamos aqui no computador, não é? Ou ferramentas são ideias, enfim. Então, processos e ferramentas causam a modificação desses funcionários. Portanto, o sujeito não é composto nem a pau. Não há sujeito composto aqui. O sujeito é simples, tá? Item falso. Deu para ver?
Show? Segue comigo. Próximo ponto. Em item D. Precisa ser altamente especializado. O adjetivo apresenta grau superlativo absoluto analítico. Isso aqui a gente ouve e diz, meu Deus, que diabo é isso? Professor, esse negócio aqui me enrola pra caramba. Isso aqui, eu não gosto desse negócio não. Chato isso aqui, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, assim, quando eu era aluno, eu lia grau superlativo absoluto analítico, na minha cabeça aparecia assim, ó, um negócio assim, tipo assim, já bem isso, né? Que é isso? Entendeu? Tipo quando o Windows dá problema, que ele fica rodando assim, fica tudo cinza, né? Meu Deus, grau superlativo absoluto analítico. Que é isso, né? Enfim, uma loucura. Vamos lá. Mas eu resolvo isso. Vamos tirar esse negócio, né? Não vai ser assim não, vai ser uma coisa legal. É bem fácil, ó. É o seguinte, vamos daqui pra frente entender como é que funciona essa história. Quando ele fala grau superlativo, quando ele fala isso aqui, ó, ele está querendo dizer o seguinte, haverá um adjetivo. E adjetivo, você sabe, é uma palavra que caracteriza o substantivo. Não é não? Beleza. 2. Absoluto. Quer dizer absoluto, não é? Absoluto quer dizer que não há comparação, tá? Não há comparação. Ó. Comparação. Entendeu? Eu não estou comparando. Que eu posso comparar. Né? Joana é mais inteligente do que Francisco. Eu estou comparando aí duas pessoas. Mas aqui eu não vou comparar. No absoluto ninguém compara. E no analítico, nós vamos ter duas palavras. Duas palavras. Em que uma é uma palavra de intensificação. Porque o que se opõe ao analítico é o sintético. O sintético tem uma palavra. Então, se eu dissesse assim, ó, Joana é muito inteligente. Eu estou comparando a Joana com alguém? Não. Então, já temos o absoluto. Ó. Joana é muito inteligente. Eu estou usando adjetivo? Sim, inteligente. Então, temos o grau superlativo. Se liga aí, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Agora vamos fechar. Analítico. Por que analítico? Joana é muito inteligente. Ela não é inteligente, ela é muito inteligente. Entende? Então, quando eu uso esse muito aqui, essa palavra de intensificação, ao lado do adjetivo, e não estou comparando uma pessoa com ninguém, eu estou apenas cravando, isso aqui é o grau superlativo absoluto analítico. Fulana é altamente educada. Quer dizer, ela é muito educada. Não é não? Estou comparando a fulana com alguém? Não. Estou usando um adjetivo? Estou educada. E essa forma é analítica porque eu estou usando duas palavras. Ela é altamente educada. Entende? E aí a forma que se opõe, entre aspas, né, à analítica é a sintética. Na sintética, a gente usa geralmente os sufixos íssimo ou érrimo. Por exemplo, ela está muito feliz, ela está felicíssima. Né? Beltrano apresentou um projeto muito nobre. Beltrano apresentou um projeto nobilíssimo. Fulana está bastante magra. Fulana está macérrima. Não existe magérrima. Viu? Magérrima piorou. É macérrima. E o dicionário AIS registra também o uso de magríssimo, magríssima, na forma sintética. Entendeu? Então, na forma analítica, ela está muito magra, bastante magra. Na forma sintética, ela está macérrima. E ainda o dicionário AIS coloca a forma magríssimo. Entendeu? Gente, resolvido aqui. Liquidada a fatura, altamente especializado. Sem dúvida. Precisa ser altamente especializado ou especializadíssimo na forma sintética. Pessoal, matamos aqui. E legal essa revisão, né? Assim, eu gosto. Quando eu criei esse nome, revisão turbinada, pra gente
turbinar a gente falar que eu falo muito rápido, você já viu que eu falo muito rápido, eu sou assim, meio agoniado, mas ao mesmo tempo revisar mesmo muito conteúdo, a gente está falando de muita coisa, não é? É uma aula, eu estou aqui, não estou sentindo o tempo passar, é uma aula muito interessante, estou gostando muito dela, bastante, quero mais, vamos lá, né? Sigamos aqui, tá tudo em ordem por aqui, vamos nessa então. Toca o barco comigo, vamos lá. É fato presumir que as atividades relacionadas à tecnologia e ao mundo digital terão grande impacto. O que é um pronome relativo e exerce função sintática de complemento nominal. Eita, pau. Olha, aqui é um vespeiro, honestamente. Falar disso aqui é falar de um vespeiro. Vamos resumir a coisa? Vamos resumir, claro, senão a gente não sai daqui, a gente vai ficar aqui, ó, até tardão. É fato presumir que, ele diz que esse que é um pronome relativo, este daqui, né? Ele está falando deste carinha aqui. Olha aí, ó. Tá? A primeiro ponto, pronome relativo, você sabe, ele se refere a um termo anteriormente citado. Geralmente, uma característica do pronome relativo, né? Quem são os pronomes relativos? Ele, que, quem, onde, cujo. O quanto também é considerado relativo, mas raramente cai em prova, tá? Nem coloco aqui. Qual a característica dos relativos? Os relativos, eles são anafóricos. Todos eles olham para trás. E em 90% das vezes, este para trás é um substantivo. Quando não for substantivo, vai ser um pronome ou numeral. Deu para ver? Então esses são os pronomes relativos. O pronome relativo mais famoso, você sabe, é o quê? Aquele que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, ou as quais. E aí, gente, vamos subir aqui, convenhamos, né? Convenhamos, vamos junto. Será que eu consigo fazer essa troca? É fato presumir... Poxa, esse que, honestamente, ele não está se referindo a fato. Porque assim, o ato de se referir é um ato de retomar. Então eu me refiro, quer dizer, quando eu sou um pronome relativo, eu me refiro a quem está antes de mim, mas além disso, eu também o retomo. Então assim, os amigos que vieram aqui, os amigos os quais vieram aqui, vieram os amigos. Entende? Eu não vejo isso aqui. Não dá pra gente enxergar essa ideia. E acho que alguém aqui já matou, professor, eu já matei faz tempo, eu tô ouvindo só porque gosto de ouvir mesmo, eu gosto de revisar. Beleza, eu entendo perfeitamente você. Ó, alguém aqui já deve ter notado. É fato presumir isto. E o que é o isto? Que as atividades relacionadas até aqui. Entende? É fato presumir isso. Olha só. E aí, se a gente observar direitinho, por conta desse isto aqui que nós colocamos, né, já podemos dizer que esse que, na verdade, é uma conjunção que, gente? É uma conjunção integrante. Então não é pronome relativo. E conjunções integrantes não exercem função sintática. Eu poderia analisar, mas há mais coisas aqui que nós poderíamos analisar. Mas nós temos outras coisas também muito valiosas. Então, deixa quieto aqui. Você já entendeu que esse que não pode ser um pronome relativo. Ele é, de fato, uma conjunção integrante. A gente usou a técnica do é fato presumir isto. Né? Ele está introduzindo uma oração subordinada. Este que não, de maneira nenhuma exerce função sintática de complemento. Conjunções integrantes não exercem funções sintáticas, apenas introduzem certos papéis sintáticos. Portanto, item é falso, muito falso. Beleza? Vamos à quinta questão. Questão muito boa, muito boa. Show de bola, vamos lá ver. Vamos então, antes de entrar na quinta questão, só lembrar alguns pontos importantes. Primeiro, eu quero que você curta o nosso vídeo. Professor, já curti. Beleza, show de bola. Curtiu, tá todo mundo tá em paz, tá? Não vou perturbar você mais. Compartilha com seus amigos, tá? Com seus amigos do coração. Gostei desta aula, acho isso aqui importante. Dá uma olhadinha, manda lá para todo mundo.
Bom, é importante entender também, só para a gente fechar aqui e entrar na quinta questão. Professor, português em 15 semanas, né? O senhor falou há pouco que não é do zero, que ele é mais que do zero. Eu sou um candidato que eu tenho muita dificuldade com português. Eu esqueço as regras, eu não entendo as regras. Eu sempre digo, esse curso é um curso que eu mais... desde o ano passado, este é o projeto ao qual eu mais estou me dedicando. Então, assim, eu me dedico muito a este projeto. Portanto, assim, se você está... professor, não entra, é ruim, é difícil, papapá, vamos lá, tá? Primeiro que a gente organiza em semanas, né? É um curso dividido em semanas. Cada semana é um assunto, né? E cada semana, geralmente, dura... Cada semana, né? Ela vai... A gente não coloca o sábado e domingo, tá? Mas geralmente vai até sexta. Então, de segunda a sexta. Então, são atividades que eu proponho a você de segunda a sexta. Então, se você me diz, professor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar português. Beleza. Mas você tem, por dia, você tem condições de assistir a 3 vídeos por dia? A 3 vídeos de 20 minutos? Você tem como fazer isso? Se você tem como fazer isso, assistir a 3 vídeos de 20 minutos por dia, você consegue ver todos os dias as aulas e passar semana por semana. Né? Então a gente tem a semana da leitura, que é uma semana só de compreensão, interpretação, gêneros textuais, tipologia textual, inferência, dedução, etc. Né? Aí tem a semana só de morfologia, só de análise morfológica, substantivo, pronome. E algumas semanas são longas. Por exemplo, a semana que trata de morfologia, eu chamei de semana 5, mas ela durou 2 semanas. Então, essa semana durou 10 dias, entendeu? E você vai vendo no seu tempo, tá? E eu vou calculando devagarinho para você conseguir ver tudo sem se afobar, sem se aperrear, entendeu? É muito importante a gente levar em consideração isso, vendo os detalhes, né? Então, eu gosto muito desse projeto, é um projeto que eu aposto muito nele e espero que você em breve esteja conosco, tá? É uma equipe, na verdade, né? Há muita gente trabalhando por trás e a gente fica muito feliz por isso. Vamos então entrar na nossa quinta questão? Vamos continuar a nossa revisão turbinada? Vamos lá então. Olha só, no excerto, o motivo pelo qual os eventos são sempre reinterpretados, a expressão em destaque pode ser substituída sem alterar o sentido por... Olha, eu adoro explicar isso aqui, porque eu acho isso aqui muito legal. Isso aqui é libertador, sempre costumo dizer isso. A gente tem que assistir a aulas que nos libertem de certas coisas. Vocês concordam com isso? Assim, parece uma coisa meio religiosa, né? Assim, mas não é isso. É libertar de certos medos, meu Deus, será que não é? Ó, vamos lá. Vamos ver se não é uma coisa de libertação mesmo, tá? Eu sempre digo o seguinte. O que eu vou colocar aqui, a gente vai estender mais. É o seguinte, vamos passar para cá. Por, isso aqui é uma preposição, tá? Eu vou colocar essa estrutura aqui, ó, esse quem, tá? Eu vou colocar uma equivalente. Por, vou pintar de novo agora, porque. E agora eu vou para a parte final, que é a parte que eu mais gosto. Ó, olha que loucura, eu adoro escrever isso aqui. Pel, que diabo é isso, professor? Pel, vamos tentar entender o que é o pel. Pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Gente, isso aqui é uma trinca maravilhosa. Quando eu entendi isso aqui, eu digo, meu Deus, tanta coisa na minha cabeça era confusa. O que nós temos aqui? Nós falávamos há pouco de pronomes relativos. Está aqui, ó. Quem e que são 2 pronomes relativos. Só que muitas vezes esses pronomes relativos, eles têm a sorte ou o azar, aí vai depender do candidato, né? De terem antes de si uma preposição por. E o que acontece? Quando a gente usa a estrutura porque, ela é feia, ela é horrível nos ouvidos da gente.
Os ouvidos da gente odeiam, detestam essa estrutura. Os nossos ouvidos choram, vou colocar lágrimas aqui, lágrimas de crocodilo, não crocodilo não, são lágrimas normais mesmo. Ó, os ouvidos estão chorando, meu Deus, professor, que viagem é? Os ouvidos choram, porque eles dizem, meu Deus, que coisa feia, né? Mas isso aqui tá no jogo, tá? Vamos dar um exemplo, então, para a gente poder fechar aqui legal? Então, se eu dissesse assim, ó, vou colocar a cor preta na caneta, tá? Vem comigo, vem comigo. Esta é a moça por quem meu amigo se apaixonou. Olha aí. A letra feia, gente, mas dá um desconto, ele está escrevendo com dedo, é complicado escrever com dedo. Vamos lá então. Esta é a moça por quem meu amigo se apaixonou. Quem se apaixona por algo ou por alguém. Sabemos disso. Muito bem. A preposição vermelha, eu vou colocar a cor correta agora, ou vou colocar o vermelhinho aqui, tá aqui, por quem. E aí você sabe que esse quem está se referindo à moça. E aí vem um detalhe, toda vez que eu tiver passo 1, tenho por quem, posso trocar pelo porquê? Posso, vou trocar agora, vou trocar aqui pelo que, ó, e o por continuará vermelhinho, aí o teu ouvido vai chorar. Esta é a moça porque meu amigo se apaixonou, professor. Isso está horrível, isso está errado. Ah não, só está feio. Só é feio, não é errado. É esquisito, que a gente não ouve falar isso, geralmente. As pessoas não falam assim, as pessoas não se expressam assim, em ambientes normais, não é? De temperatura e pressão, digamos assim. E aí, vamos lá, vamos trocar, né? Como esse quem se refere à moça, eu vou trocar por pela qual. E aí vai ficar isso aqui, gente, ó. Olha que legal que fica. Olha que legal. Esta é a moça por quem meu amigo se apaixonou, certo? Esta é a moça por que meu amigo se apaixonou, separado sem acento, certo? Esta é a moça pela qual meu amigo se apaixonou. Pronto. As 3 estruturas são corretas. Não há uma errada aqui. Vocês entendem? E é nesse caso aqui, é aqui que a gente mata. Nem sempre, é importante mencionar que eu fiz aqui barba, cabelo e bigode, tá? Nem sempre na questão aparece o por quem. Nem sempre o referente vai ser uma pessoa. Nós sabemos que eu só posso usar o pronome relativo quem, volta aqui comigo, se a referência for uma pessoa aqui, né? Tem que ser um ser humano aqui, né? A gente sabe disso. O que se refere a tudo. Então, assim, não necessariamente você vai começar pelo porquê. Mas se você já tiver o porquê, tipo aqui, né, ó, o motivo pelo qual, pelo qual já estamos aqui, né, ó, pelo qual. O motivo pelo qual, volta comigo, os eventos são sempre interpretados, ou seja, o motivo, posso dizer, os eventos são sempre reinterpretados por um motivo. Olha só de onde vem a preposição, né? Os eventos são sempre reinterpretados por um determinado motivo. Ora, o qual se referindo ao motivo, como vocês estão vendo, tá bom? Claro que eu vou trocar, desce aqui comigo, essa estrutura por porque separado e sem acento. O motivo por que os eventos são sempre reinterpretados, o motivo é tal. E aí o texto seguia. Feio por quê? Feio. A questão colocou de propósito, mas é lógico, ela queria exatamente que você dissesse, não, tá muito feio, não é o porquê, é o motivo pelo que os eventos, pelo que, não, gente, não dá para colocar pelo que, né? Não dá para colocar porque esse o aqui seria um pronome demonstrativo, não rola, não dá, essa estrutura não funciona, tá? O motivo que os eventos, não. Quem é reinterpretado é reinterpretado por alguma razão. Então eu preciso da preposição por. Eu não posso me livrar dela. E o porquê com acento nem falo, né? A gente sabe que esse porquê separado com acento serve para finalizar frases interrogativas diretas ou indiretas, né? Ele não chegou porque... É diferente, né? Olha a diferença, né?
Ele não chegou por quê? Né? Não é o caso aqui, não temos uma estrutura interrogativa, nem direta nem indireta. Beleza, deu para ver? Show, cadê o nosso tempo? Eita pau, vamos seguir. Vamos à sexta questão. A sexta questão é uma questão mais, vamos lá ver, uma questão mais fácil, a meu ver, mais fácil, mais tranquila. Vamos lá ver, questãozinha que pede para fazer preenchimento. Vamos lá ver. Eles sabem tudo sobre nós. Sabem tudo sobre nós. Espacinho, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem aqui não tem como. Gente, eles sabem tudo. Eles. Olha o nosso referente aqui. Olha o nosso referente aqui. Eles sabem tudo sobre nós. Eles, subentendido, eles têm todos os nossos dados. É claro que a gente já debateu esse tem aqui no começo, né? É claro que esse tem é assim. Concorda comigo? E aí, a gente já pode aqui dizer, olha, ou é A ou é D, porque aqui não dá. Tem com dois es, impossível. Tem com dois es o primeiro com acento, não dá. Então a gente já descartou aqui, né? Bom, então vamos ver as nossas hipóteses, né? Vamos ver as nossas hipóteses. Vamos lá ver. Eles sabem tudo sobre nós. Tem todos os nossos dados. Prevêem, e aí prevêem grafado com um E ou com dois Es. Prevêem, olha só. E aí a pergunta é, o gesto de prever, né? O verbo prever, ele tem como verbo original, ele deriva o verbo prever do verbo ver. Então, se eu dissesse que eles veem os nossos atos, veem, ó, eles veem os nossos atos, né? Ó, veem. É importante mencionar isso. Não é que eles veem, é eles veem, né? Ó, eles veem. Antes do acordo ortográfico, havia um acento. Antes do... E faz tempo. Faz muito tempo. Se você for meu contemporâneo, professor, eu tenho mais de 40 anos, você aprendeu que veem, eles veem problema em tudo. Aí, havia o circunflexo no primeiro E, se você for meu contemporâneo. Do contrário, impossível. Então, eles veem, então é o verbo prever, então a gente só vai acrescentar aqui o prefixo, né? O prefixo. Então, eles o que, gente? Eles preveem. E aí a gente desce aqui, preveem. Já podemos cravar o nosso item A. Beleza. E o outro aqui, o restante é simples. Como sofrem, né? Aqui é uma moleza. Como sofrem. Os homens olhando ali, né? Como sofrem. Bom, e aí o que acontece, ó? Eles sabem tudo sobre nós, têm todos os nossos dados, preveem nossos atos, vamos dar um basta. Agora, morreu a questão, morreu. Porém, eu tenho uma coisa para falar. Claro. Isso aqui é uma revisão turbinada de língua portuguesa, gente. Essa aula é um aulão pra gente, ó. Você guardar esse aulão aí, ó. Esse aulão aqui você tem que salvar esse aulão, entendeu? Compartilhar com seus amigos, os amigos do peito, obviamente. Vamos lá ver aqui. Os inimigos você não compartilha não, claro, né, professor? Os inimigos não, pois é, os inimigos você deixa aí, você não, professor, não tem inimigo não, tomara, olha, será que você não tem? Tomara que não, eu tô brincando, gente, tô brincando, nossa, eu sou do amor, da paz, vamos lá ver. Agora, eu não quero sair dessa questão, me despedir dela, sem falar o que eu vou falar agora aqui, para ainda. Professor, quem é o sujeito desse tem, hein? Você aprendeu a vida inteira que quando o verbo está na terceira pessoa do plural, como é o caso do tem aqui, né? Sem antecedente, o sujeito é indeterminado, isso é verdade, né? Tipo assim, clonaram a minha conta, invadiram o meu celular, né? Roubaram os meus dados, etc. Né? Essas coisas assim. Então o que acontece? Quando esse tipo de situação se dá, o sujeito a gente chama de indeterminado. Só que aqui a gente tem uma terceira pessoa, só que o sujeito não é indeterminado. Por quê? Porque o contexto nos informa quem é. Ó, o sujeito de tem
é um sujeito oculto, elíptico, não expresso, implícito, desinencial. Eu chamo de sujeito estelionatário, porque convenhamos, alguém que tem tantos nomes, tantas carteiras de identidade, tem que ser meio estelionatário nessa história, né, gente? Então olha só, eles sabem tudo sobre nós, eles têm todos os nossos dados. O sujeito aqui não é indeterminado, tá? O sujeito é implícito, desinencial, subentendido, em elisão, enfim, já falei, né? Só uma pergunta final. O sujeito de eles, quem era? O sujeito de eles, desculpe-me. O sujeito de sabem quem é? Eles. Como é que eu classifico? Simples e explícito. O sujeito de sabem, ó, tô colocando aqui um asterisco agora aqui, em cima. O sujeito de sabem é simples e explícito, é eles, ele é um núcleo, né? Ele é simples, porque ele só tem um núcleo. E ele é explícito porque nós o observamos, nós o enxergamos, tá aqui, ó, eles. Ora, mas quando eu digo, tem todos os nossos dados, bom, quem é que tem os nossos dados? Eu não estou vendo não, mas eu sei quem é, eu deduzo, só pode ser eles, entende? Por isso, questão 6, item A, um amor se sofrem aqui. Sétima questão. Vamos lá. Há uma coisa importante. Você está comigo agora, você está nesse aulão. Não se esqueça de que nós vamos dar um descontão para os alunos que se mantiverem nos grupos, tá? Então, você tem que estar nos grupos, no nosso grupo de WhatsApp. Você permanece lá, nós vamos dar um descontão do nosso português em 15 semanas. Se você quiser, professor, gostei dessas aulas, quero ter mais aulas assim, então vamos junto, tá bom? Agora fica lá e assim, você tem que clicar é importante que você permaneça, a gente vai mandar a oferta para você, tá bom? Aí você clica lá, se inscreve, descontão vai chegar para você, mas quanto é? Não vou dizer agora não, vai dizer lá depois. Depois a gente diz, vamos seguir. Questão 7, vamos fazer a 7. Vamos mais aula, professor, vamos mais aula. Bora aqui. Essa questão é muito legal, ela colocou aqui, fez uma introduçãozinha falando das 10 classes de palavras. Em português são 10 classes, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, blá blá blá. E aí pede um falso e verdadeiro a respeito das 10 classes. Eu gostei dessa questão, porque ela traz uma mistureba de coisas aqui. Vamos lá ver. Ele diz o seguinte: na frase, as flores são lindas demais, o termo sublinhado pode ser classificado como anômalo. Olha. Anômalo, professor? Gente, existe uma classificação verbal muito interessante. Você tem que lembrar isso aqui, ó. Como não dá tempo a gente ver tudo, vamos só paginar aqui para você. Os verbos são classificados sumariamente assim: regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Tá? Essa é uma classificação. O professor tem que saber. Diferença entre regular, irregular, anômalo, defectivo e abundante. Só existem olha que delícia, 2 verbinhos anômalos no português. Só 2. E o que é um verbo anômalo? Um verbo anômalo é um verbo que sofre muitas alterações visuais. O radical dele é completamente deteriorado, sabe? Ele sofre, tipo assim, alguém que... Não tem essas coisas acho que é TikTok, né? Esse aplicativo TikTok, que a menina aparece assim. Muita menina eu vejo, né? Naquelas publicidades. Ela tá assim, malhando e faz assim... Tchan, e pá, e muda a roupa. Né? Aí muda o cabelo, né? E pá, muda a maquiagem. Tá? Vou fazer um TikTok assim. Pá, tchan, tchan. Já pensou? Ó... Esse verbo é um verbo meio TikTok, entendeu? Olha que viagem, né, professor? Os verbos anômalos são meio que TikTok aí nesse caso, nesse joguinho, porque eles mudam muito a aparência dele. Então, para você ter uma noção, por exemplo, só são 2, como eu dizia, né? Que são os verbos ser e o verbo ir. Ser e ir. Pronto, ó. São os 2, aqui, ó. Os 2 verbinhos que nós vamos considerar, que a gramática considera verbos anômalos. Aí o que é que acontece? Eles sofrem muita mudança visual, a ponto de a gente nem reconhecer muitas vezes. Por exemplo, se eu digo assim, ó, ele foi
a festa. E digo, ele foi chato. Ele foi chato comigo, né? Por exemplo. Olha, esse foi aqui, primeiro, é o verbo ir. E esse foi aqui é o verbo ser. Entende? Eles não têm nada a ver com ir e ser. É como se fosse dado um TikTok aqui, ó. Tchan, pá, mudou pra foi. Entendeu? O verbo ir, pá, mudou pra foi também. Putz, que verbo é esse? Pois é o verbo TikTok. São os verbos anômalos, tá bom? Então, de fato, ir e ser são os dois anômalos. O item é verdadeiro, então a gente diz sim. O termo sublinhado pode ser classificado como anônimo? Pode ser sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, vamos ao item 2. Ele diz, adjetivo é palavra que caracteriza o substantivo. Ah, aqui tá show de bola. Adjetivo é doido de pedra pro substantivo. Adjetivo é loucão. Perfeito. E que indica as circunstâncias... Ei, suspende a cachaça da criança. Falso. Falso. Não, suspende a cachaça. Como assim, professor, suspende a cachaça da criança? Pessoal, adjetivo caracteriza o substantivo. Circunstância, essa palavra é ligada a advérbio. Quem apresenta as circunstâncias de uma ação verbal é um advérbio, tá? Uma locução adverbial ou uma oração adverbial. Tem nada a ver aqui. Falso. Beleza? Próximo. Na frase, João comprou todos os livros. O termo sublinhado poderia, em outro contexto, ser um verbo intransitivo. Com certeza, aqui é VTD. Quem compra, compra algo, né? Quem compra, compra algo. Agora, todos os verbos transitivos podem ficar intransitivos. Todos. Essa é uma lição que a gente apresenta na aula lá da 7ª semana. Todo verbo transitivo vira intransitivo. O que você faz aí, professor, neste shopping? Plena pandemia, o senhor andando no shopping. O que o senhor está fazendo no shopping? Gente, eu compro, eu sou um compulsivo, sou louco por comprar, eu compro tudo. Enfim, compro, enfim, sou um... Mentira, eu não sou, eu compro pouquíssimo. Mas, vamos imaginar que eu fosse uma pessoa compulsiva por compras. Então eu compraria as coisas, entende? Então assim, quando eu digo eu compro, o que você faz aqui? Eu compro. Olha, esse livro aqui, eu compro. Entendeu? Então, os verbos podem ficar intransitivos. Sempre. Por exemplo, o verbo jantar. Quem janta, janta algo. Ou, metaforicamente, janta alguém, obviamente. Aí não vou entrar nesse mérito. Deixo para você, para os seus pensamentos. Mas se você diz assim, amor, o que você quer que eu faça? Não, amor, já jantei. Ó, intransitivo. Intransitivo. Deu pra ver? Pronto. Fechou. Verdadeiro, verdadeiro. A gente discute depois mais isso. Por fim, preposição é a palavra ou expressão. Ih, preposição é a palavra. Tudo bem, uma palavra. Ok. Preposição é uma palavra. Ou expressão. Não. Para uma expressão, existe um negócio chamado locução prepositiva, né não, gente? Não, preposição é uma palavra, fechou. Ou uma expressão. Não, para a expressão já temos... Aí ele diz que relaciona duas orações. Olha, a preposição pode relacionar duas orações. Pode sim. A preposição para indicar a oração final, com certeza. Ele saiu para buscar café. Ó, ele saiu para buscar café. A preposição para, fazendo sim. Ela faz, a preposição faz. Ela liga dois termos, liga. Liga dois termos. Não necessariamente de mesmo valor sintático. Não, aí aqui já estragou. Mas liga dois termos, liga. Liga duas orações, liga. Mesmo valor sintático, não necessariamente. Pode ligar, mas não necessariamente. E a expressão é a locução prepositiva. Por exemplo, para com, Deus é misericordioso para com os pecadores. Isso aqui é uma locução prepositiva, ó. Duas preposições. Para e com é um bloco.
Entende? Do mesmo jeito que existe a locução verbal, um bloco de verbos, a locução adverbial, né? A locução adjetiva, existe a locução prepositiva. Aí é uma expressão, não é uma palavra, é um bloco, é uma expressão. Tá certo? Então, falso, F de falso. Então a gente tem, vamos voltar aqui, a gente tem verdadeiro, cadê? Bora, meu filho. A gente tem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tchau. Item A. Beleza. Show de bola. A minha água acabou, enfim. Estou sem água, então. Vamos até o fim, então, sem água, né? Tomei o último gole aqui. Meu Deus do céu. Seguindo. Toca o barco comigo. Vamos à questão 8. Tava demorando uma questão da banca CESP, professor. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de CESP aqui, ó. Vamos ver qual é o assunto aqui, entre tantos, né? Um textão aqui. Aí, CESP aqui, negócio. Texto, né? A banca CESP tem uma pegada diferente. Vamos lá ver primeiro o que ela quer. Ele diz assim, ó, a eliminação da vírgula empregada imediatamente após difusos não comprometeria a correção gramatical do texto. Mas, olha aí, olha essa conjunção, alteraria os sentidos originais. Só lembrando, não comprometer a correção gramatical quer dizer o quê? Que aquela vírgula que será suprimida, ela não ferirá nenhuma regra gramatical. Então, a gramática diz, tudo bem, pode colocar, pode tirar, ok? E isso é manter, não comprometer a correção gramatical. Mas alterar os sentidos originais, aí é diferente. Quando a gente fala alterar sentido original, é outra história, o texto deixa de dizer uma coisa e passa a dizer outra coisa. Não é? Lembrando que quando ele fala alterar sentido original, ele não está falando de coerência, ele está falando de mudança de conteúdo mesmo, tá bom? Vamos então lá? Vamos voltar? Então vamos lá, linha 25, vamos localizar a primeira vírgula. Difusos, está aqui ó, esta vírgula. Vamos colocar uma cor diferente, essa cor não está legal. Esse pretão aqui é forte, né? Vou pegar uma marca-texto aqui, caneta marca-texto, vamos? Pronto, vou pegar aqui o... Pronto, ó. Ele está falando desta vírguleta aqui. Agora tá bom de ver. Olha só. Bom, eu bato o olho, eu vejo esse que aqui. Será que esse que é um pronome relativo? Porque se ele for um pronome relativo, eu já fico pensando assim, poxa, se é pronome relativo. Aí eu lembro aquela história. A explicativa com vírgula, a restritiva sem vírgula. E sempre que eu tiro, eu vou mudar o sentido. Né? Então, temos aqui um belo começo. Vamos seguir. Vamos começar a ler aqui, então? Vamos ler o texto. A segunda onda renovatória enfrentou os desafios de tornar o processo judicial... Esse texto está falando, só para você se situar, ele estava falando sobre o que, meu Deus? Agora eu esqueci exatamente o que ele estava falando. Mas eu não estou lembrado agora. Ele estava falando sobre direitos, né? Sobre a mudança, uma mudança que poderia ocorrer numa lei. Acho que era isso. Vamos começar a ler daqui, que vai ficar melhor. Para assegurar, começa daqui comigo, ó. Para assegurar, tá aqui, ó. Para assegurar a tutela dos direitos difusos, vírgula, que dizem respeito à sociedade em geral, vírgula, foram criados instrumentos para estimular a democracia participativa. Acho que deu para entender, né? Ok, então vamos lá. Primeira providência. Pergunta que eu faço a você, professor. A pergunta que eu faço. Esta vírgula aqui é casada, essa daqui, é casada. O que é vírgula casada, professor? Não entendi o que você quer dizer com vírgula casada. Vírgula casada é quando eu digo assim, quando eu isolo uma estrutura, tipo um aposto. Entendeu? O brasileiro, vírgula, um ser batalhador e honesto, vírgula, pronto. Entende isso aqui, ó? E são vírgulas casadas, eu preciso das duas. Quando eu digo a realidade, vírgula, inevitavelmente, vírgula, se impõe ao ser humano. A realidade, vírgula, inevitavelmente, vírgula casada. Essas vírgulas são casadas? A pergunta 1. Tipo, uma está alienada à outra, ou não necessariamente. Tá? E a última observação para a gente matar a questão. Essa estrutura aqui o candidato tem que conhecer, né?
para mais infinitivo, isso daqui indica a presença de uma estrutura de oração final, não é? É uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Então a gente diz o seguinte: para assegurar com o objetivo, com o propósito, com a finalidade de assegurar a tutela dos direitos difusos, tá? Que dizem, aí vem o pronome relativo, e de fato é um pronome relativo, né? Esses direitos difusos dizem respeito à sociedade em geral, ou seja, ele está falando assegurar a tutela desses direitos difusos que dizem respeito à sociedade em geral, vírgula, foram criados instrumentos para estimular a democracia participativa. Bom, sendo bem honesto, vamos matar a questão aqui, o item diz que, ele afirma que a eliminação da vírgula não comprometeria a correção gramatical. E isto é verdade, porque estas vírgulas não são casadas. Por que elas não são casadas? Eu vou fazer um teste com você. Vou fazer um teste. Eu vou jogar fora isso aqui, ó. Se liga no que eu vou fazer. Se liga no que eu vou fazer aqui, ó. Se liga no que eu vou fazer aqui. Não, não dá. Eu ia mudar a cor ou colocar preto. Pronto, ó. Se liga no que eu vou fazer aqui. Isso aqui. Eu vou eliminar isso aqui, tá? Vou eliminar tudo isso. Presta atenção, vou eliminar, ó. Inclusive, se eu eliminar isso daqui, você tá ligado, né? Eu vou eliminar também a vírgula, tá? Eu vou deixar só esta vírgula aqui. Vem comigo. Para assegurar a tutela dos direitos difusos, vírgula, obrigatório. Foram criados instrumentos para estimular a democracia participativa. Você concorda comigo? Por que essa vírgula é obrigatória, professor? Porque toda vez que você, eu venho para cá, toda vez que você tiver a seguinte estrutura, oração subordinada adverbial, seja ela qual for, mais a oração principal, sempre que você tiver essa estrutura, a vírgula é obrigatória. Oração subordinada adverbial, seja ela qual for, adverbial causal, adverbial final, adverbial conformativa, adverbial temporal. Abriu a frase com adverbial, você vai ter que colocar uma vírgula. Quando eu tinha 10 anos, vírgula obrigatória. Levei uma queda. Entende? Já que a pandemia persiste, vírgula obrigatória. Os brasileiros devem permanecer em isolamento social. Entendeu? Conforme declarou o ministro, vírgula, não há crise, ponto, vírgula obrigatória. Entendeu? Então, por que eu tenho essa vírgula obrigatória? Porque eu estou começando as estruturas com a oração adverbial. Se eu fizesse um movimento contrário, aí essa vírgula era facultativa. Entendeu? O isolamento social deve permanecer, já que a pandemia ainda não acabou. Eu ponho ou não a vírgula, é uma opção, é facultado a você o direito desta vírgula. Então, quando a gente tem aqui o pedido, vou apagar, eu vou voltar lá, tá? Quando a gente tira a oração e engole a vírgula também, né, a gente percebe que, na verdade, quando eu faço esse movimento proposto, olha, ficou tudo bem bonitinho, do mesmo jeito. Quando a gente faz o movimento proposto, a gente simplesmente tirou a vírgula da oração. Que oração é essa daqui? Que oração é essa? Vem comigo, vamos puxar. Que oração é essa daqui? Oração subordinada adjetiva. E no caso ela é uma explicativa. Ao retirar a vírgula, isso é fato, toda vez que a gente retira a vírgula da explicativa, a oração muda o seu sentido. Por isso que ele diz aqui, mas alteraria o sentido? Alteraria o sentido, sim. Então o item é verdadeiro, tá bom? Professor, eu queria falar mais, que o senhor falasse mais sobre isso. A gente fala muito isso no Português em 15 Semanas, portanto, a gente se encontra lá. A gente vai se encontrar em breve, tenho certeza disso, tá? Só não falo mais porque a gente tem mais questões para tratar. Estamos quase no final deste longo aulão. Vamos finalizar, vamos aqui a nossa nona questão, que diz o seguinte, vamos no final, gente, meu Deus, quase 2 horas, que loucura, que você está aqui comigo, que bom que você permanece comigo, vamos seguir. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescritura para o seguinte trecho. E olha que legal, olha a função do advérbio, gente. Ela agora
reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Eu queria grifar também dois verbos aqui, ó, já que a gente está no final, reúne e utilizam, né? Então olha só, ela agora reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Observe que o agora está se referindo ao verbo reunir. Ela reúne neste momento. Como eu falei há pouco, ó, advérbio é um bicho que se relaciona com verbo, ou com adjetivo, ou com outro advérbio. Nesse caso aqui, o agora está se relacionando com o verbo reunir. Na reescritura, e ó, vírgulas casadas, né? Vírgulas casadinhas aqui. Olha que casadinhas aqui, tá vendo? Se eu tirar uma, eu tenho que tirar a outra, viu? Facultativas, mas aqui eu preciso, uma vez utilizando a primeira, eu tenho que usar a segunda e vice-versa. Vamos então à reescritura proposta. Qual é a reescritura que mantém, né, o mesmo sentido? Vamos lá ver, mesmo sentido. E a correção gramatical também. O item A diz, ela reúne agora, tchau. Tchau, 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 porque ela descasou aqui, ó. Tchau, descasou. Tá vendo? Vírgula. Ou, acabei de falar. Ou põe as duas, ou não põe nada. Pô, só uma é viagem. Agora ela reúne todos os setores da economia. Olha só. Que utilizam, que oração é essa? Oração subordinada, adjetiva. Lá no original, lá na forma original, vou usar aqui uma cor diferente. Marca texto, vem marca texto. Que oração é essa daqui? Que oração é essa daqui? Vem comigo. Que oração é essa? Isso aqui é uma oração. Que oração é essa? Pronto. Caneta, caneta. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, não é adverbial não, tá? E ela é restritiva. Por que ela é restritiva? Porque nós não enxergamos a presença da vírgula. A partir do momento que a gente insere uma vírgula aqui, essa oração ela vira o que, gente? Ela vira explicativa e ela muda os sentidos. E a proposta da questão é de reescritura. Ele pede assinalar, ó, aqui preserva a correção e os sentidos originais. Nós não temos manutenção de sentido no item B, tá bom? Item C. Ela reúne. Ah, não. Aqui não dá, gente. Como é que eu vou separar o verbo do complemento? Não se separa o sujeito do verbo com uma unidade de vírgula. Também não se separa o verbo do complemento com uma unidade de vírgula. Portanto, falsa a proposta do item C. Tchau. Essa vírgula está errada. O item D. Ela reúne todos os setores da economia que utilizam agora recursos biológicos. E o item E. Ela reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Vai. Ou é D ou é E. Qual é o item verdadeiro? E o item verdadeiro, que rufem os tambores, vamos pegar aqui uma canetinha com cor diferente, o item verdadeiro, olha a diferença, olha como eu armei a questão. O advérbio agora está se referindo ao verbo reunir. Ela reúne agora. Né? Quando ele diz no item D, ela reúne todos os setores da economia que utilizam agora, opa, mudou o sentido. Porque o advérbio vai se referir ao verbo utilizar. E eu quero que a gente se refira ao verbo reunir. Então, quem mantém a correção e os sentidos originais, entender. O item E. O item D, ele não traz erro gramatical, mas ele não traz manutenção de sentidos. Já o item E não traz erros gramaticais, porque essa vírgula é facultativa, está no começo da frase, posso usar ou não? Claro, o advérbio é um elemento de pequena extensão, porque é um termo. O verbo é sempre um termo, tá bom? E, portanto, eu posso usar ou não a vírgula, né? E está se referindo ao verbo reunir. Pronto! Desce comigo, vamos à última questão! Última questão, olha só que aulão, quase 2 horas, vamos juntos. Gente, vamos fechar aqui. Vamos ponto, né? O segmento e tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores. Ele diz que expressa conclusão no parágrafo que antecede. Isso aqui, toda banca traz uma questão envolvendo essa situação. Que eu dei o remédio logo,
Professor, faça-me o favor, dou assim o remédio. A conjunção I, ela pode ser aditiva, ela é muito famosa como aditiva, mas ela pode ser uma conjunção também adversativa, né? Ela pode ser adversativa e ela pode ser também, como você sabe. Não é não? Ok, ela pode ser aditiva, ela pode ser adversativa e ela pode ser conclusiva. Quando ela é conclusiva, ela é difícil de ser notada. Por isso que eu inventei uma história. Qual é a história? Um truque. A questão está dizendo que a conjunção I é conclusiva? Eu falei conclusiva, né? Quando ela é conclusiva, ela é difícil de ser notada. Tá? Eu já estou tanto tempo falando que eu estou duvidando do que eu estou falando. Acontece. Falando da conclusiva. Vamos lá, voltando. Então, a conclusiva, como é difícil de ser notada, eu proponho o seguinte truque. Você vai se conectar a primeira oração à segunda oração usando a estrutura. É lógico que, se for lógico, o I é conclusivo. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu cheguei cedo e arrumei a casa. Será que esse I é conclusivo? Eu cheguei cedo. É lógico que arrumei a casa. A pessoa, quando chega cedo, é lógico que ela arrume a casa? Não. Não é uma coisa lógica. Então esse I não é conclusivo. Ele é só aditivo. Vamos dar outro exemplo. Ele passou no concurso e estava feliz. Ele passou no concurso. É lógico que estava feliz. É uma coisa lógica? Se você passar no seu concurso, você vai ficar feliz? É, professor, claro que eu vou ficar feliz. Claro que isso é lógico. Então esse I é conclusivo. Vocês entendem? Isso é lógico. Se não for lógico, tchau. Ou você vai estar diante de uma adição ou de uma adversidade. Deu para perceber? Então, vamos ver aqui, né? E tudo ocorre numa rede descentralizada de computadores. Vamos pegar aqui para fechar a última questão. Saideira foram programadas, gente. Ele está dizendo que essa oração aqui, ó, em relação ao anterior, vai estabelecer uma relação de conclusão. Vamos ver então. Ele está falando assim, ó, o contrato, vamos começar a ler daqui? Aí o que a gente vai fazer? Só para lembrar, para você não dormir no ponto, tá? A gente vai conectar essas duas estruturas aqui. Ok, tá? E tem que ser lógico. Vamos junto então. O contrato se executa de maneira automática quando se cumprem as condições acordadas. Ambas as partes podem ter certeza quase total de que o acordo se cumprirá tal como foi combinado. É lógico que tudo ocorre numa rede descentralizada de computadores. O que você leu depois do I foi uma coisa lógica em relação ao anterior? Aí eu te pergunto, é uma coisa lógica? Eu acho que você está vendo que não é uma coisa lógica. De novo, ó. Ambas as partes podem ter certeza quase total de que o acordo se cumprirá, tal como foi combinado. É lógico que tudo ocorre em uma rede descentralizada. Não é lógico, gente. Esse I é aditivo. É só uma adição. Item falso. Quando a lógica, ela é convincente. Entendeu? A lógica, ela é convincente. Um familiar meu recuperou-se da Covid-19 e estava muito feliz. É lógico, isso é uma conclusão. Claro que isso é conclusivo. Porque é lógico, poxa, eu estava doente, o cara estava doente, agora está bem, que bom. Claro que ele está feliz. Claro que ele está satisfeito. Perfeito? Então, gente, nós encerramos, acabou. Boa, professor, acabou. Olha aí, foram 10 questões. A gente arrasou, viu? Parabéns a você que ficou comigo aqui. 2 horas, praticamente 2 horas de aula. Uma aula muito... A gente falou de muita coisa aqui. Compreensão, interpretação de texto? Sim, um tanto quanto. Não como poderíamos, né? Mas aí lá no português aqui a gente tem muita compreensão e interpretação. Falamos de tempos e modos verbais, desinência modo temporal. A gente falou sobre estrutura verbal, verbo haver, a dica do 3 sempre e 1 nunca, que é uma dica maravilhosa. A gente falou sobre posição
pronomes demonstrativos no espaço, isso aqui é importante. Falou sobre a dica do a quem, além, recém, sem, bem, que você não vai esquecer nunca. A quem, além, recém, sem, bem, nunca se esqueça disso. Que mais? Falamos sobre a história do Ratatouille, a gente abriu a aula com uma linda história do Ratatouille. E foi um aulão muito bom, pessoal. Olha, muito feliz. Mais uma vez, quero que você curta o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, tá bom? Permaneça nos grupos, nós vamos lançar um descontaço lá, ó, da hora. Então fica. E o que mais? E é isso, tá? Continua que a gente vai permanecer alimentando os nossos grupos com informações a vocês. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muita gente aqui participando, muita gente discutindo, curtindo a aula. E eu saio aqui exausto, mas assim, muito feliz. Recebendo essa energia de vocês aí do outro lado, tá bom? Então, um forte abraço e vamos agora a um merecido descanso, né? Tchau, gente, e até breve.